que é publicado, se não me engano, na década de 80 do século XIX, todas as obras espíritas estão incluídas como livros proibidos de um cristão ler. Portanto, Kardec estava lidando com um conjunto de saberes novos e que tinha uma apelação popular enorme. Por que então que ele não começou a obra tratando da não existência do inferno, da não existência do mal absoluto, do diabo? Porque imaginemos a apelação que isso teria. Por que Kardec não começou a obra falando da mediunidade ou da comunicabilidade com os nossos entes queridos que partiram? Porque hoje a visão espírita brasileira é por demais institucionalizada e nós, com medo dos desmandos que foram cometidos em nome da mediunidade, muitas vezes encastelamos essa prática nas nossas reuniões fechadas, escondidas, e nós temos companheiros na casa espírita que frequentam reuniões 30 anos e nunca viram uma comunicação. Não sabem como é uma psicografia, não sabem como um espírito se comunica. Mas isso é uma questão temporal do nosso movimento, porque na sua origem, as reuniões espíritas eram familiares. Acredito que muitos de vocês aqui tenham participado de reuniões familiares, tenham conhecido o espiritismo ali no reduto do lar, em contato com um tio, com um parente diferente que vinha à cidade, fazia reuniões, era médium, trazia boas instruções, trazia orientações pertinentes. Naquela época era assim, e as pessoas dialogavam muito menos com espíritos gerais, porque se nós visitarmos o Brasil, nós temos um Bezerra de Menezes para cada casa espírita, em cada cidade do nosso país. Às vezes, nós temos 30 casas com reuniões mediúnicas na segunda-feira à noite, todas as 30 têm uma mensagem do Dr. Bezerra. O que significa dizer que nós estamos nos relacionando muito mais com um conjunto de espíritos afins do que com o próprio, porque afinal o Dr. Bezerra não pode estar em 30 lugares ao mesmo tempo, por mais poderoso que ele seja. Na época não, as comunicações eram com os familiares, era um tio que via, era um parente, era de fato a consolação pela perda de um ente querido. E Kardec podia ter começado o Livro dos Espíritos por aí. A apelação disso para a comunidade francesa e depois para a comunidade europeia e mundial seria enorme, mas ele não faz. A primeira questão é, que é Deus? Isso tem um motivo. Porque toda a filosofia espírita está baseada em um conceito diferente de Deus. Se eu não consigo renovar a minha ideia de Criador, à medida que eu for aprofundando os estudos na filosofia, na doutrina dos espíritos, vai chegar um momento que eu vou começar a ter um choque. Não vai fazer sentido, não vai encaixar. E aí, é bem provável que eu sinta frustração e que eu tente me afastar, que eu não queira mais seguir aqueles estudos. Qual de nós não teve, em algum momento, um questionamento básico? Se Deus é todo amor, se é soberanamente justiça e bondade, por que Ele permite o mal no mundo? Isso é uma questão de princípio. Quantos de nós já não nos pegamos refletindo a respeito do sofrimento em crianças, bebês, ou, por que não, do sofrimento nos reinos inferiores da criação, nos animais, e nos perguntamos, por que é que Deus permite que isso aconteça desse jeito? Isso é uma questão de princípio. Kardec começa de Deus, porque o Espiritismo se baseia em um princípio novo. A concepção do Criador é revolucionária. Se nós não fizermos esse movimento, lá na frente nós teremos problema. Lá na relação com o mundo invisível, na relação com os espíritos, nós teremos problema. Porque às vezes nós espíritas temos um campo teórico diferente, mas na prática fazemos exatamente o que as religiões tradicionais fazem. Quando a gente pensa num espírito obsessor, nós pensamos assim, o obsessor é mau, o obsessor é perverso. Quase imaginamos ele na esquina assim com tridente, chifre e rabinho, esperando para pegar o primeiro que passa. Não, uma vez na nossa reunião manifesta-se um espírito e fala assim, eu gosto de você, Vinícius. Eu venho aqui na reunião, eu ajudo na tarefa das crianças,
eu ajudo a defender aqui a casa de vocês, agora vocês estão pedindo para eu abandonar fulana de tal. Ela é uma pilantra, sem vergonha. O que ela fez para mim não tem desculpa. Eu nem tenho problema com vocês. Adoro aqui essa casa, sinto uma paz, sinto uma leveza, mas parar de perturbar ela eu não vou. Se eu não consigo ter uma concepção diferente de Deus, isso é inaceitável. Vou dizer assim, o médico está fingindo. Portanto, o que nós precisamos renovar primeiro no Espiritismo é a nossa concepção a respeito do Criador. Entendem? Por isso, hoje nós conversaremos sobre Deus. Nós meditaremos sobre Ele. Para começar esse movimento, eu quero convidar vocês a pensar um pouco a respeito da própria ideia religiosa. Como que se estrutura uma crença? Porque, afinal, nós temos um grupo de pessoas que diz assim, a religião é unicamente cultura. Outro vai dizer, não, existe um eixo comum na religião, que está em todas, que só muda o nome, o lugar, o tempo, mas acaba sendo uma coisa assim, difusa. Como que se organiza a ideia de uma crença religiosa? Então, nas raízes da crença, nós vamos precisar considerar 3 coisas. A primeira delas é a diferença entre ética e moral. Eu prometo que não vai ser chato. Se você quiser dormir, fique à vontade. Aí, viu? À vontade. Quando nós falamos ética e moral, geralmente acreditamos que estamos falando da mesma coisa, mas não estamos. Ética é um conjunto teórico. Ética é um embasamento do pensamento. Moral é prática. Você pode ter uma ética brilhante e uma moral péssima. Geralmente, as religiões são marcadas, em todas as suas manifestações, por um corpo ético brilhante. Nós percebemos hoje, na realidade brasileira, um movimento intenso de perseguição religiosa a alguns grupos de minorias. Notadamente, nós temos as perseguições aos cultos afro, nós temos as perseguições aos homossexuais, aos transexuais, e tudo isso em nome de uma religião cristã. Percebam, a ética cristã não fala em nenhum momento contra esses grupos. Porque a ética cristã é a vida do Cristo. São os evangélicos e o conjunto de pensamento da obra do Senhor. Mas a moral daquele grupo é uma moral exclusivista, perseguidora, preconceituosa. Então essa é a diferença. Toda religião vai estar apoiada em um conjunto moral, que é a prática dos seus princípios, e nesses próprios princípios, que é a sua ética. A ética espírita é totalmente diferente da prática que nós fazemos dela. Vocês concordam? Onde Kardec diz que para fazer prece tem que apagar a luz? Tá, mas Kardec não precisa dizer. Onde que os espíritos dizem? Não tem. Nossa relação com a mediunidade é uma relação experimental que muitas vezes foge daquele esboço que Allan Kardec propõe no Livro dos Médiuns. E que os espíritos da primeira hora também defendiam, como Erasto e tantos outros. A prática, ela está adaptada à realidade da vida. No Brasil, um país que durante muito tempo teve como religião oficial do Império o catolicismo, que quando se tornou república, teve, na primeira república, na República Velha, um decreto proibindo o espiritismo. Então nós tivemos alguns anos em que fomos clandestinos. É natural imaginarmos que a prática da nossa filosofia espírita, da nossa ética espírita, vai estar marcada por alguns comportamentos ligados a esse passado. Da Igreja Católica, do cristianismo tradicional. Isso não tem nada a ver com um julgamento de valor. Não estou dizendo que é melhor desse jeito, é pior de outro. O que eu estou querendo dizer é que sempre que a gente observar uma crença, nós vamos estar diante desse binômio. O que a crença prega
e o que os seus praticantes executam. Isso é da condição humana. Tudo bem? Então, a primeira parte da raiz da religião é essa. A segunda vai dizer de um outro aspecto, que é o que Leon Denis, na introdução do seu livro Depois da Morte, chama de religião, doutrina secreta. Nós temos que ter clareza para nós de que o Espiritismo, embora não tenha iniciações, embora não tenha escolhidos, embora não tenha nenhum ritual externo de passagem, traz em seu bojo uma série de conhecimentos ocultos, secretos. Ah, mas espera aí, isso não existe. Como que o Espiritismo traz uma série de conhecimentos secretos? Traz porque oculto e secreto não é o que está ligado à magia. Isso o cinema falou para nós, a literatura falou para nós, a cultura falou para nós. Oculto e secreto é aquilo que não está claro ao primeiro olhar. Quantas vezes nós não debruçamos atenção num trecho do Evangelho, do Novo Testamento, e depois de uma leitura, duas leituras, várias leituras, surge ali um conceito novo, que estava velado. E o próprio Cristo diz para os seus discípulos: para vocês eu ensino de um modo, para eles eu conto parábolas, porque eles não entendem. Então existe um conjunto de sabedorias que estão relacionados ao que Kardec chama de maturidade do senso moral. À medida que a gente vai executando a nossa conduta no bem, a mente se amplia e a gente aprende algumas coisas. A gente vê, a gente tem concepções. Isso é tão bonito porque é independente da prática oficial de uma religião. Eu estive há algum tempo em Belo Horizonte procurando um barbeiro para cortar cabelo. Aí encontrei o seu Miguel, um senhor que deve ter 89 anos. Eu sentei na cadeira lá do seu Miguel encurvadinho veio, e a cadeira estava com suporte para fazer barba. Ele falou: meu filho, só um minuto, deixa eu tirar isso aqui. Enquanto ele tirava o suporte, ele disse assim: cada coisa tem seu lugar nesse mundo, né, meu filho? Sem o suporte, é impossível fazer barba. Agora, se for para cortar cabelo, ele atrapalha, que é uma beleza. Isso é sabedoria. Entende? A maturidade traz isso para o espírito. E o que o Leon Denis vai chamar de doutrina secreta é, na verdade, esse conhecimento que está debaixo do cobertor, que está velado. Então a religião, ela vai ser pautada por um conjunto de experiências externas. Se você vai na missa, você vai comungar, vai receber a hóstia, você vai fazer todos os cantos, os protocolos da homilia, lá, da celebração. Se você vai a uma igreja evangélica, da mesma maneira, você vai cumprir o protocolo. Se você vai na casa espírita, embora não tenhamos rituais consagrados, nós temos um protocolo de funcionamento das reuniões. Então você sabe que você não vai vir na casa espírita com uma roupa muito curta, que você vai chegar e vai ficar em prece, vai ter a reunião, a palestra, os passes, não é? Você tem um protocolo. Isso é a face externa da crença, nos interessa pouco. Como nós conversamos na sexta, isso serve sim para disciplinar a gente, mas só isso, para disciplinar a matéria. E existe, por outro lado, uma experiência íntima com a verdade. Essa experiência é o que nos compete procurar. Só que entre a prática externa e a experiência íntima, às vezes nós temos uma distância de várias vidas, né? A distância de muitas encarnações. O que é a experiência íntima? É nós termos a realização daquilo que a gente está falando. Não é eu falar sobre o amor, é eu me tornar uma pessoa amável. Não é eu falar sobre paciência, sobre perdão, é eu me tornar uma pessoa paciente, uma pessoa tolerante, uma pessoa capaz de perdoar. É eu criar identidade com o discurso que eu estou falando. Já repararam que algumas pessoas sobem à tribuna para fazer um estudo? E elas são repletas de sabedoria. Tem formação, leem um discurso enorme antes de começar aqui, falando só das suas formações, dos seus títulos, de tudo isso. Quando começam a falar, a pessoa fala bonito, mas de um vazio enlouquecedor. E termina a reunião e a gente fala assim: mas ele falou tanta coisa boa, nada colou em mim. Por quê? Provavelmente aquele indivíduo não tem realização.
Agora tem outros que não têm formação, não têm estudo, não tem nada. Seu Miguel, que corta cabelo lá no edifício Maleta, no centro de Belo Horizonte, e que diz que o suporte de barba atrapalha, e depois desse dia, e já vai algum tempo, eu nunca mais esqueci do suporte de barba. E na minha vida penso que as coisas nos lugares errados atrapalham. Isso é realização. Na vida a gente vai construindo essa realização. E essa é a experiência íntima da religião. Jesus foi muito, muito, muito sagaz. Olha o que ele nos diz em determinado momento de sua pregação. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Aí a gente diz assim, eu acho muito difícil essa história de ser Deus, né? De ser como Cristo. Então lá na frente, quando eu evoluir, eu vou ser como Jesus. Isso é uma conversa mole, ordinária. Por quê? Por quê? Porque Jesus fez predições para o futuro, sim. Ó. Eu vou, mas eu não vou, o Pai não vos deixará órfãos. Ele vai vos enviar o Consolador prometido. Não é? Está no futuro. Agora, sobre a divindade da mente humana, da natureza humana, ele diz, vós sois deuses. Já somos. Não estamos discutindo mais isso. A partir do Cristo não se discute mais a divindade da natureza humana. O que se discute é porque ela não se manifesta. Nós já somos iluminados agora. E na segunda parte do seminário, nós vamos entender por que o conceito espírita de Deus mostra que nós já somos luz agora. Você veio aqui pensando várias coisas porque você teve uma semana horrorosa, com ideias absurdas. Fez algo que se arrepende de ter feito, e eu estou dizendo que você já é iluminado. E é mesmo. Fica tranquilo. No fim dá certo. Em paz, que no fim vai dar certo. Tá bom? Isso é a realização. Essa é a experiência íntima do ensinamento espiritual. A religião se baseia nisso. Geralmente, quem tem a experiência íntima do ensinamento é um místico. Ah, meu Deus. Aí está ficando pesado. Olha, eu não estou falando de fada, de cristais ou de gnomos. Nenhum problema com isso. Mas não é isso que a mística significa. Mística, verdadeiramente, é um termo que vem da palavra grega mystikos, derivado de muein, que significa fechar os olhos e a boca. Os olhos são fechados para enxergar somente o segredo e a boca para não se revelar a não ser no momento ou a pessoa certa. Mística é experiência com Deus. Geralmente a religião começa porque um indivíduo tem uma experiência mística. E aí ele transforma aquela experiência mística num conjunto ético com práticas morais que levariam ao conhecimento da doutrina secreta ou da religião verdadeira. A mística é a experiência direta com a verdade. E todos nós, seres humanos, somos potencialmente capazes de ter essa experiência. Não é nada New Age ou bicho grilo, não. A mística é o contato da alma com Deus. Teresa d'Ávila foi mística. Paulo escreve numa de suas epístolas, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, que certa vez fora arrebatado ao terceiro céu, e lá ouviu coisas que não podem ser repetidas. Por que não podem ser repetidas? Porque a mística é o contato direto da nossa essência com o Criador. Não tem palavra, é incognoscível. Yahvé é um acrônimo, ou um acróstico não, acrônimo, judaico com as iniciais das palavras, sou o que sou. Deus é o que é. Entende? A mística é essa experiência. É beber na fonte do Senhor. O Cristo foi um grande místico. Quando ele sobe no Tabor e se transfigura, ele está em contato com o pico da evolução planetária. Os indivíduos como nós, assim, que estavam perturbados, perdidos, dormem. Pedro morre de medo quando vê Jesus transfigurar e dorme.
Aí quando acorda, fala com o Senhor assim: ô Jesus, eu tive uma ideia ótima. Vamos construir uma tenda aqui em cima? 3, na verdade, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. A gente fica aqui adorando vocês pelo resto da vida e larga aquele povo lá para baixo, né? E o Cristo diz: não, Pedro, nós temos que descer, porque o místico sobe aos picos espirituais, entra em comunhão com Deus e desce, porque não tem nenhuma vantagem de você ser santo no céu, né? O céu não precisa de santo. Teresa d'Ávila foi condenada, foi processada, na verdade, pela Inquisição católica, pelos seus livros e pelas experiências místicas. Ela via o Cristo como nós estamos se vendo aqui. Tem até uma história muito curiosa, que ela foi fazer uma pregação e atravessa um rio muito caudaloso e quase se afoga. Quando ela sai do rio, o Cristo aparece para ela e diz para ela assim: Teresa, é assim que eu trato meus melhores amigos. Ela responde: pois é, Senhor, bem se vê porque os tem tão poucos. Né? E diante do tribunal da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, do tribunal da Inquisição, Teresa diz assim: eu quero morrer e ir para o inferno, porque lá falarei de Jesus para os seres infernais. O místico só existe porque ele desce. E quando a mente comum não consegue compreender a experiência divina, ela dorme, ela apaga, ela desmonta. É o Cristo com os discípulos lá no Tabor. Outra experiência que representa isso é Jesus no Horto das Oliveiras, leva os 3 discípulos do coração, Pedro, Tiago e João, e fala com eles: por favor, vigiem, porque eu vou orar. A mente vulgar não tem experiência com Deus. Ficou quieta, dorme. Né? Aí Jesus diz: mas eu pedi agora. Eu nem virei as costas, já estão dormindo. Toda religião, então, se baseia em mística. E nós precisamos ter um espaço para experiência com Deus. Experiência com Deus não é experiência mediúnica. Experiência com Deus acontece no silêncio, no recolhimento, na intimidade do ser. Leon Denis, em uma outra obra, agora no Invisível, quando vai tratar na última parte da mediunidade, ele nos apresenta com muita riqueza de detalhes o papel do silêncio, do recolhimento, da meditação na prática da comunhão com Deus. Por que o Cristo foi considerado por alguns espíritos, e Kardec notifica isso lá na Gênesis para nós, como médium de Deus? Não porque o Senhor incorporasse nele. Deus nunca deu uma psicografia por Jesus, nunca falou pela voz dele. Não como uma psicofonia vulgar, uma transfiguração, assim, não. Mas porque, através do Senhor, o mundo estava em comunhão com Deus. Ele era constantemente em contato com o Pai. Por isso ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Porque na face da terra, olhamos o Cristo, e é para nós a imagem de Deus. Mas não é Deus, é a imagem. Muito bem, então a pessoa teve a experiência mística, criou o conjunto teórico, as práticas externas que vão remeter a essa doutrina secreta, e nós temos uma religião? Não. Não. Tudo isso eu estou explicando para nós, amigo, para a gente compreender como é que quando a gente chega aqui na casa espírita, alguém fala de Deus para nós, antes, mas bem antes, teve um mundo de coisa acontecendo. E aí aquela nossa ideia de pureza doutrinária precisa ser revista. Pureza doutrinária não é repetir o texto de 1910, de 1857. Pureza doutrinária é guardar o mesmo método, é entender como foi construído, que aí você tem identidade de princípio. Além desses fatores, até aqui nós temos fatores temporais. Toda religião surge no tempo. Por que que Deus é homem no judaísmo? Porque a sociedade é altamente patriarcal. Deus não é mulher. As mulheres só tiveram espaço na cultura judaica com a vinda do Cristo, que elegeu para seu grupo mais próximo várias mulheres. Maria de Magdala, sua própria mãe, Joana de Cusa, Susana e outras.
Deus é homem, porque a terra é patriarcal. Agora, se nós vamos para uma religião africana, tribal, nós temos várias divindades femininas, porque a sociedade entrega para a mulher um papel diferenciado. Quando nós vamos para a Índia, nós temos a grande mãe. A grande mãe é a figura do amor, da complacência. Deus é mulher em algumas regiões da Índia, porque existem fatores culturais envolvidos, temporais e culturais, claro, distintos. Isso vai afetar a nossa concepção. Vocês já repararam que Kardec fala muito que o Espiritismo é uma ciência positiva, que contra fatos não há argumentos? Isso é o pensamento da época dele. Hoje em dia não, contra argumentos não existem fatos, não é verdade? Hoje se diz o que se quer. Estava vindo para cá com o Marco Aurélio, aí a gente parou num sinal, estava atrás de uma banca de jornal escrito assim: sabe por que a crise pegou? Porque ela fez propaganda. Achei incrível o slogan daquela empresa, tirei uma foto. Achei incrível. Por quê? A lógica de pensamento hoje é diferente. Kardec, então, era um homem de seu tempo. Vocês já repararam que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo sobre o duelo? Quantas pessoas praticam duelo hoje? Quantas você conhece que morreram no duelo? Ah, não, mas não é desse que ele está falando. Ele está falando daquele que vai com a arma e pum, acabou. Esse ele aborda em outros capítulos, né? Esse não tem mais. Desse jeito não. Como era antes. Formal. Vamos encontrar amanhã, a gente vai fazer um duelo e um de nós dois vamos morrer? Ah, tudo bem, você ofendeu a minha honra, vamos lá, estou de bobeira. Imbecil, né? Imbecil, a gente fazia isso. Está lá, na obra de Kardec, é uma obra do tempo. Oh, eu passei no meu, não passei no de vocês. Temporais. Além disso, nós temos fatores culturais. Geografia, clima, a localização, fauna e flora adjacentes, linguagem, né, as artes, a filosofia, a literatura, tudo isso vai influenciar a construção religiosa. Lembra que Jesus encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó? Tinha uma cisão entre os judeus e os samaritanos, por causa do poço. Na verdade, por causa do templo. A gente vai se lembrar que lá no Antigo Testamento diz assim, ó, a gente adora falar bobagem, né? A gente diz assim: o Senhor condena a homoafetividade, a pederastia. Mas ele diz também que o homem não pode fazer a barba. Fez a barba, tomou pau. Não coma do mar aquilo que não tiver escamas. Comeu camarão? Inferno, na hora. Acabou. Não se come porco. Animal de pé fendido, nem porco, nem cabra. Comeu? Danação para você. Não adianta. Diz sim que nós temos que dar o dízimo, 10% da nossa produção para a obra do Senhor. Mas diz também que a mulher, quando está em período menstrual, é impura e ninguém pode tocá-la. Você já pensou que constrangedor se a gente fosse andar na rua e todas as moças dizem assim: ô fulana, não me toca não. Olha, mas está lá no mesmo conjunto. Por quê? Porque são fatores culturais. Isso influencia na nossa concepção de Deus. Aqui a gente já vai começar a ter um horizonte para compreender no segundo momento da nossa fala por que o Espiritismo rompe com a ideia de Deus que vinha até ali e apresenta uma completamente diferente. Porque isso tudo que nós estamos falando não tem nenhuma relação com a concepção espírita de Deus. Na verdade, em Espiritismo, vamos pular esse caule da relação com Deus. A nossa concepção do Senhor se baseia em ética, sabedoria e experiência. Isso é incrível, gente. É muito legal. Além disso, nós vamos dedicar um pouquinho de atenção também para pensar algumas religiões, entender como é que elas lidaram com esses problemas. A primeira grande religião é a religião hindu, que depois vai se desdobrar no budismo. E o que caracteriza para nós a religião hindu? A religião eterna. Nós somos filhos religiosos do hinduísmo, da raça ariana hindu. A semente da sabedoria espiritual planetária está na Índia. Quer dizer, hoje eu não sei porque já espalhou bastante, né? Mas começou
lá com os povos que vieram degredados para cá de outros planos, com sabedorias sofisticadíssimas, muito complicadas, muito profundas, transcendentes. A religião eterna. Nós não podemos esquecer uma coisa: nós nascemos na metade de cá do mundo, na metade ocidental. E a nossa lógica aqui no Ocidente é uma: Jesus nasceu na metade de lá. Jesus nasceu no Oriente. No Oriente, a lógica religiosa é diferente. Então, aí já tem mais um outro nó que a gente tem que desfazer em algum momento. Né? A gente entende aqui, quer dizer, entende lá com a cabeça daqui. É muito interessante perceber isso, que tem uma passagem no Antigo Testamento que diz assim, sobretudo quando a gente lê o Cântico dos Cânticos, que é um poema de amor belíssimo, e o autor diz assim, porque o amor é o chifre de Deus. Credo, né? Não sabia que Deus tinha cabeça, quanto mais chifre. E o amor é o chifre de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que Deus tem chifre? Não. A linguagem é evocativa. O que significa dizer que o autor está dizendo que como o chifre é a imagem de poder do animal, é a virilidade, o amor é o poder de Deus. Se a gente pensasse de outra forma, lá o texto sagrado, se tivesse que elogiar, hoje eu vou elogiar a minha esposa, eu digo, ela é linda, inteligente, amorosa, é bela, de traços suaves. Aí o texto diria, ela é uma cabrita, derrama vitalidade como uma vaca prenha. Se a gente fala isso hoje, acabou, né? Se em algum momento ela vê essa gravação, é divórcio. Porque a linguagem para eles é evocativa, não é literal. Para a gente que é, para eles é evocativo. Então lá na Índia, dentro dessa linguagem evocativa, nós temos a diferença do tempo cíclico. O tempo sempre recomeça, não há fim. Quem vai fazer para nós um tempo linear são as religiões monoteístas. Tem um início na criação e vai ter um fim no juízo final. Essa é a fonte da grande perversão do Ocidente. Porque eu acho que eu vou ser criado no momento, posso fazer o que eu quiser ao longo da vida, e depois lá, no fim do caminho, eu me arrependo e está tudo bem. Né? Além disso, o hinduísmo é politeísta, panteísta, portanto aí já não é mais um Deus, nós temos várias divindades representando os poderes da natureza. É também uma crença que admite a ligação do homem com Deus pela iluminação, e nesse sentido ela é muito mais próxima do espiritismo do que o próprio catolicismo, porque na concepção criadora do monoteísmo tradicional, do monoteísmo católico ou evangélico, Deus cria fora dele. Quando Deus cria fora dele, não importa o quanto a gente progrida, nós nunca vamos chegar até Deus. Vocês já pensaram como é que isso é sem esperança, gente? Deus está criando, eu nunca vou chegar lá. Não interessa o que você faz, não vai chegar. Aí a gente tem umas incongruências que ao longo do tempo tentamos superar, né? Então, muito bem. Você deixou de pagar o imposto de renda, mas foi de ruindade. Você falou assim, não vou pagar. Vou dar o calote mesmo. Você roubou lá na padaria aquele troco. Ninguém sabe, mas aqueles 2,35 estão na sua contabilidade kármica. E aí você vai morrer, e na visão tradicional, monoteísta, afastado de Deus, porque nós temos que ter clareza, a gente radicaliza o exemplo e fica claro. Você vai para onde? O inferno, porque você errou, acabou. O purgatório foi desativado lá no período do Renascimento. Foi desativado. Não tem purgatório. Morreu é céu ou inferno. Aí está lá no inferno, né? Está o Hitler de um lado, Gengis Khan do outro, Átila, o Uno, alguns políticos, alguns parentes, a turma lá, todo mundo conversando naquele almoço de domingo. Por que você veio para cá? Não, porque eu matei 7 milhões de judeus. E você?
60% da população mundial tem meu DNA, que é o caso do Gengis Khan, que quando pilhava as vilas, estuprava as mulheres. E você, eu tinha conta na Suíça, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Todo mundo lá. Aí pergunta para você, você veio para cá por qual motivo mesmo? Ah, eu roubei 2,35 do padaria. Tem nexo? Não tem nenhum, né? Não tem. Aí, vamos imaginar do outro lado. Do outro lado. Você um dia está em casa, toca a campainha, um morador de rua com muita fome, te pede um prato de comida. E aí você vai e pega o resto que você não comeu, lá, separa já a sua janta, e dá para ele com tanto receio, que fala assim, leva o prato para você depois, leva o talher, não precisa devolver não, você usa para outra coisa. Deus está vendo. Aí, mas é uma boa obra, né? É uma boa obra. Aquela pessoa ficou realmente movida pelo seu amor, foi para o céu. É céu. É difícil, porque ele dá um prato de comida e deixa de devolver 10 trocos, né? Mas vamos supor que na vida desse indivíduo hipotético, ele não ficou com nenhum troco e deu um prato de comida. Foi para o céu. Chegou lá, tá Gandhi, Maria Tereza, o Chico, né? Teresa Dávila, almoço de domingo, todo mundo conversando. Você veio para cá por quê? Porque eu dei um tênis sem cadastro para a casa espírita. Eu dei um prato de comida para o mendigo. Isso é incongruente. Alguns autores eclesiásticos vão criar então os círculos do céu e os círculos do inferno. Mas também já foi desativado, o negócio não pega. Reorganizar essa coisa toda é difícil, né? É difícil. Então, percebam, a visão monoteísta, ela é profundamente desesperançosa na concepção tradicional. No hinduísmo não, e aqui a gente se aproxima muito da ideia espírita. A gente pode se aproximar de Deus, a gente pode estar em contato com Ele. No fim, a ideia da salvação deriva da libertação das reencarnações, isso também se aproxima do espiritismo, né? Se a gente reencarnou é porque deu errado, parou de reencarnar, liberdade. Passividade e fuga do mundo, isso já não tem nada a ver com o espiritismo. Então, a Índia é marcada pelos grandes filósofos que se afastam da realidade, vão morar em cavernas, vão se exilar, vão encontrar outros caminhos, né? E a via para se iluminar para eles é a meditação, o sacrifício. Além do hinduísmo, nós vamos então também dedicar um pouquinho de atenção para as religiões africanas. Como nós falamos, uma religião tribal, baseada na família. A tribo é o conjunto daqueles indivíduos vivos e os seus antepassados. Existe sim a crença generalizada de um Deus único. Só que esse Deus único é muito. Muito. Não pode perturbar ele por qualquer coisa. Então, normalmente, as práticas religiosas dessa matriz africana são voltadas para divindades menores, que no candomblé a gente conhece como os orixás. Os orixás não são pessoas. Os orixás são ventos, são energias, são forças da natureza. Normalmente a religião afro, então, vai buscar a sua referência nas divindades da natureza. E essa religião tem uma característica curiosa, que é uma religião mágica. O que é uma religião mágica? Não tem moralidade envolvida. Ou melhor, a ética dela não prevê nenhuma moral. O que isso significa dizer, Vinícius? Fala claro. Você disse que ia ser fácil de entender. Significa que você pode ir num culto fetichista africano e pedir para uma entidade, eu preciso muito que você ajude minha mãe que está doente, ela precisa melhorar, e aí ele vai te prescrever um rito, você faz o rito para atrair doença, para separar a doença, para afastar a doença, perdão. Mas da mesma forma, você pode na outra semana voltar na mesma entidade e falar com ela assim, o meu vizinho roubou a minha colheita, eu quero que ele tenha doença. E aí a entidade vai te prescrever um novo rito, e você vai fazer agora não para afastar, mas para atrair o mal.
Então não tem senso moral, não tem nenhuma relação de certo e errado, uma relação amoral. Por isso a gente fala de mágica, né? A mágica interfere na relação do homem com a natureza. Ela constrange a divindade. A gente às vezes acha que a nossa prece é um pouco mágica, né? Estou rezando muito para Deus, Ele vai me atender. Não, a nossa prece não tem poder para constranger Deus. Isso é acreditar na mágica, né? Quando a gente imagina lá as religiões antigas fazendo todos aqueles ritos, o que são esses ritos? É criar um tipo de sortilégio, um tipo de paranauê qualquer, que constranja Deus a fazer o que você quer. Ele não vai poder deixar de te atender, porque você fez ali, ó, aquele ritual bem feitinho. A sua simpatia foi tão bem feita, tão bem feita, tão bem feita, que ela vai dar certo, você vai casar. Porque você constrangeu o pobre do Santo Antônio. Roubou o menino Jesus do colo dele, né? Pensa nisso, gente. Isso é magia. A gente não vê, mas é magia. Coloca ele de cabeça para baixo dentro do poço. Magia. Coloca ele no congelador. Santo Antônio deve sofrer de estresse pós-traumático. Vai chegando 12 de junho, ele já quer sumir do Brasil. Tem uma história que diz que o Joãozinho queria uma bicicleta, sabe? E aí, ele resolveu escrever uma carta para o Papai Noel. Querido Papai Noel, fui um bom menino esse ano, não faltei aula nenhuma vez. Não dá, rasgou. Querido Papai Noel, fui um bom menino esse ano, eu desobedeci. Querido Papai Noel, não dava. Aí ele foi no oratório da mãe dele, roubou a imagem de Nossa Senhora, escondeu, escreveu uma carta. Querido Papai Noel, estou com Maria. Se Jesus quiser vê-la de novo, me traga uma bicicleta. Assinado, Joãozinho. Isso é magia. Entendem? A gente faz isso. A religião afro é marcada. Por que eu não coloquei a Umbanda na religião afro? Porque ela não é. A Umbanda não é uma religião afro, a Umbanda é brasileira. Ela surgiu da fusão das doutrinas afro com o espiritismo. Surgiu no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí a lógica é um pouco parecida na questão da amoralidade, embora hoje a gente vê o progresso, porque muitos centros de Umbanda tradicionais não fazem mais trabalho de demanda, né? Se dedicam a desfazer demanda, mas ela tem uma orientação diferente, né? Quando nós chegamos nas religiões monoteístas, então nós vamos ter, primeira, o judaísmo. O judaísmo é a história, e aí o judaísmo é uma religião profundamente histórica. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, embora o judaísmo considere o Novo só em algumas correntes, é sobretudo uma epopeia histórica do povo judeu. Por quê? Porque lá atrás, Deus fez uma aliança com o povo escolhido. Essa é a história do judaísmo. Deus escolheu um povo e disse: vocês são meus escolhidos, são meus prediletos. E nós vamos então, trabalhar para que a realização da felicidade de vocês seja a realização da vontade de Deus. Todo o Antigo Testamento é marcado por isso. Sempre a história de que os homens teriam que cumprir a sua parte na aliança com Deus e não cumprem. Daí surge então todo o movimento profetista, e os profetas são aqueles que dizem: ó, vai dar errado, vai ter problema, vocês fizeram um acordo com Deus e não cumpriram, vocês estão abusando do povo, estão abusando de violência, estão sendo insistentemente distraídos pelas coisas do mundo, estão adorando bezerro de ouro, vai dar errado. Vai dar errado. Além de termos livros também poéticos e mitológicos, como Jonas, como Jó, o Cântico dos Cânticos, os Salmos, que são regras de conduta. Mas a marca do judaísmo, então, a ideia de um Deus, homem, que faz aliança com um povo.
Quando a gente pensa no Oriente Médio hoje, tem um problema, né? Que é o problema do povo escolhido. Deus aparece para Moisés na sarça pegando fogo e fala: vamos lá, Moisés, vamos levar todo mundo embora, vamos salvar todo mundo, vai todo mundo sair daqui, eu tenho uma terra que eu prometi para vocês, é a terra prometida, escolhida a dedo, leva esse povo daqui. Moisés fica 40 anos no deserto, esperando aquele povo todo morrer, nascer de novo outra gente. O que eu fiz? Esperando aquele povo todo morrer, nascer gente nova. Chega na terra escolhida. Qual que é o problema da terra escolhida? Já tinha gente morando lá. Deus não falou isso. E aí eles chegam e dizem assim: olha, vocês estão morando aí desde que vocês existem. Não leva a mal não, mas o Criador do Universo disse que aqui é nosso. Vocês vão ter que ir embora. É lá que começa o problema do Oriente Médio. O judaísmo, então, no seu movimento profético, prevê a figura de um libertador, de um Messias, de um Christus. Cristo é título, não é nome. Jesus não chamava Jesus Cristo. Cristo é título, ungido. É como se nós pensássemos no budismo tibetano na figura de um Rinpoche. Rinpoche é título, não é nome. É como se nós pensássemos num Swami na Índia, ou no Mahatma, né? É título. Eles então imaginavam a figura de um Cristo, que viria para libertar o povo da opressão, do mal, da miséria. E aqui então nós temos a origem do cristianismo. O Cristo seria o Messias. Onde que o negócio azeda? Quando Constantino resolve então se apoderar dessa crença e transformar numa religião institucional do Estado romano. Se nós prestarmos atenção, a Igreja Católica é a instituição mais antiga do mundo, porque ela herda toda a burocracia do Estado romano. Roma vive na Igreja. E aqui então nós temos a raiz do cristianismo. Jesus Cristo, Cristo de Deus. Cristo, Deus. E aqui tem uma discussão interessante. Algumas pessoas dizem assim: o Espiritismo é cristão? É. O Espiritismo é cristão? Não é. Aí a gente entra na internet e digita: Espiritismo é cristão? Aparece um monte de padre falando que o Espiritismo não é cristão. Um monte de pastor dizendo que o Espiritismo não é cristão. Aí a gente digita: Espiritismo é cristão? Espiritismo. É um monte de espírita falando que é. Nós temos que entender, nós estamos falando a mesma coisa. Só que a concepção de cristão tradicional é diferente da nossa. Para nós, cristão é quem segue o Cristo, não é? É, mas para eles não. Para o catolicismo e protestantismo, cristão é quem segue o credo niceno-capadociano. Momento cultura. Que credo é esse? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em seu Filho único, concebido sem pecado, tal. Esse é o credo. O cristão, para a religião oficial, para a filosofia da religião, é quem crê no credo. Nós não cremos no credo. Então eles vão dizer: vocês não são cristãos. Nós vamos dizer: mas nós cremos no Cristo. É, mas vocês não são cristãos. Aí nesse imbróglio que só a gente que é ser humano consegue fazer, fica uma discussão danada. Na prática nós somos mais crísticos do que cristãos. Nós seguimos a filosofia de vida, a ética e a moral do Cristo. Não seguimos o credo. Depois do cristianismo, nós temos uma outra grande religião tradicional, que é o islamismo. E o islamismo é curioso, porque quando Maomé tem a experiência com o anjo, e então tem toda a intuição, os processos do espírito e tudo mais, ele entende que o islamismo deveria ser uma extensão, um prolongamento do cristianismo e do judaísmo. Então ele procura as lideranças cristãs e judaicas para dizer assim: olha, eu tive uma revelação de Gabriel. Lembram quem que é Gabriel? É o revelador, né, do nascimento do Cristo para Maria. Eu tive uma visão de Gabriel, e Gabriel me disse que o futuro é isso, isso, isso e isso, que Deus é dessa maneira, que a realidade funciona assim. E os cristãos dizem para ele: não, não vai dar não.
tem nenhuma relação com a gente. Os judeus dizem para ele, não tem sentido. Não tem como a gente fazer parceria, não. Estranho, é só você, vai ficar ruim. Vai dar certo. Então Maomé funda uma nova crença. Mas as bases do Islã são as mesmas do judaísmo e do cristianismo. Abraão é patriarca judeu, patriarca cristão, patriarca muçulmano. O Corão fala mais de Maria do que o Novo Testamento. No juízo final islâmico, Jesus volta. A gente não sabe disso, né? Acho que é só uma loucura. Não. A filosofia islâmica é riquíssima. Se a gente olhar, por exemplo, a mística islâmica, que é a mística sufi, ela tem práticas muito belas de contato da alma com Deus, muito próximas daquelas práticas lá da Índia, do Tibete, práticas que Teresa d'Ávila vai inserir na sua ordem, que São João da Cruz vai inserir na ordem. Então o islamismo é marcado por Maomé e não há Deus senão Alá, e Maomé é seu único profeta. Agora a gente poderia dizer assim, se eu fosse comparar o cristianismo com o islamismo, eu posso dizer então que Maomé estaria para Jesus como o Corão estaria para o Novo Testamento? Não. Porque para o islamismo, a verdade é o Corão, não é Maomé. Então seria o Cristo, para nós, no islamismo, é o próprio Corão. Maomé é só um profeta, um grande profeta, mas é um profeta, né? Percebem como que nesse processo todo, a ideia de Deus, que começou lá atrás com a experiência pessoal, deu infinitas voltas para chegar até aqui? Quando hoje você entra numa igreja, entra num centro espírita, você não está sujeito a um estudo despretensioso de uma obra. Você está estudando milênios de experiência humana com Deus, que não são naturais daquela forma que você estuda, mas foram metodizados, equilibrados, modificados e feito tudo isso nele. Existe uma autora espiritualista chamada Anne Besant, e Anne Besant publica um livro intitulado O Cristianismo Esotérico. É um livro que vale a pena ser lido. Eu não sei se a nova edição se chama Cristianismo Esotérico, não. A primeira se chama Cristianismo Esotérico, a segunda acho que se chama Sabedoria Oculta do Novo Testamento, uma coisa assim. Mas assim, digitou Anne Besant, Cristianismo Esotérico na internet, aparece. E ela trata do desenvolvimento da ideia cristã ao longo da história da igreja. E é muito curioso, porque assim, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles tinham que ensinar os índios a ser cristão. Muito bem. Como é que você ensina o índio a ser cristão? Quem que é Jesus, gente? Não tem como. Vocês sabem, por exemplo, por que a gente tem árvore de Natal no Natal? Por quê? Porque, na verdade, lá em Nazaré não tinha pinheiro, né, gente? Por que tem uma árvore de Natal no meu Natal? Porque quando alguns monges foram colonizar o leste europeu, havia em uma comunidade nórdica muito grande uma deidade que era manifestada pelo pinheiro. E aí como é que se resolveu o problema? Olha, põe um pinheiro aqui e põe um bebezinho do lado. O bebezinho é Jesus. O pinheiro é seu Deus. Mas aos poucos vocês vão mais velho morrendo, todo mundo vai lembrar só do bebezinho. Deixa o pinheiro só de onda. Ficou o pinheiro. Entende? Por que se pula a fogueira de São João? Essa aí, ó. Vocês vão dizer, gente, a palestra foi ótima hoje. Eu aprendi por que a gente pula a fogueira de São João. Nunca mais eu vou montar um pinheiro da mesma forma, né? Por que se pula a fogueira de São João? Porque é a passagem para o inverno na festa pagã. E aí se acendiam fogueiras para que o dia ficasse mais longo e permitisse então mais trabalho no campo e nas colheitas. Pular a fogueira é um rito pagão para se estender o dia.
Por que que o pessoal dá docinho de Cosme e Damião? Pólux e Castor. Duas figuras pagãs. Por que que o diabo tem chifre, tridente e pé fendido na religião oficial? Porque essa é a figura de uma deidade muito popular do paganismo grego e romano, que é a divindade dos campos. Pan, o fauno. E aí, como eu preciso afastar o povo do paganismo, eu digo, olha, isso aí que vocês estão adorando, que é bacana, que toca flauta, que diverte todo mundo, é o capeta. Larga isso. Aí o povo fala, claro que eu vou largar, né? O capeta deve ser muito ruim. Tudo isso é apropriação. Hoje, quando a gente chega aqui então e vai estudar, nós não estamos estudando algo que foi inventado ontem, fresquinho. Nós estamos sob o peso de séculos, de milênios de um entendimento de Deus totalmente pervertido por questões culturais, políticas, sociais, históricas, tudo isso. Surgiu o Espiritismo então. Qual que é a marca do Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Essa é a filosofia espírita, em síntese, conforme nos apresenta Allan Kardec, em O que é o Espiritismo. A bem da verdade, nós poderíamos começar o nosso seminário daqui. Tudo que nós estudamos até este momento é contextualização. Faz sentido pensar que a gente precisa ter uma ideia diferente de Deus? Faz sentido pensar que o Espiritismo vem começar a sua obra pela pergunta, que é Deus? Já que eu sei que Deus é um amálgama de conceitos pluriculturais espalhados no mundo inteiro? Faz sentido. Kardec pensou nisso. Por isso que Kardec começou o Livro dos Espíritos pensando que é Deus. Olha, tudo isso aqui foi bom, mas agora o Espiritismo vai tentar inaugurar uma nova concepção de mundo, de realidade. Por isso nós vamos começar, não das consequências, partiremos da causa, e a causa primária é Deus. Tudo bem até aqui? Ficou tranquilo? Vamos tomar aquele cafezinho corajoso então, gente. A gente volta em quanto tempo? 30 minutos. Dá para tomar muito café.